Fala aí pessoal, hoje no Museu dos Quadrinhos vocês vão ver o dia que o Alan Moore brincou de ser Stan Lee. A gente vai falar da série 1963 do Alan Moore, inédita do Brasil e que provavelmente vai continuar inédita para sempre. Fique comigo aqui depois da vinheta. Fala aí galera, bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos do curso de desenho Gico HQ. Meu nome é Jorge, mas pode me chamar de Gico. Já vou pedindo para você, se puder, clica no joinha aí para o vídeo ganhar relevância e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aqui a gente fala sempre de quadrinhos antigos. E o motivo do vídeo de hoje é esse quadrinho aqui do Alan Moore, essa série que foi publicada em 1993, chamada 1963. Essa série aqui, na verdade, foi uma brincadeira do Alan Moore, na verdade uma tentativa dele reimaginar os personagens da Marvel se tivessem sido criados com outra, a temática similar, tá? Então ele pega assim, ele trabalha com os arquétipos criados por Stan Lee e Jack Kirby, e vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo eu vou explicar cada um dos títulos direitinho para vocês, vamos relembrar aqui cada um dos arquétipos que ele trabalhou. E inclusive essa série aqui foi a grande inspiração para eu fazer a minha série do Esquadrão Vitória, que também trabalha com arquétipos, né, do Jack Kirby, só que aqui reimaginando os personagens criados por Stan Lee e Jack Kirby se eles tivessem sido criados no Brasil, se os Vingadores tivessem sido criados no Brasil. Se você quiser saber mais sobre o Esquadrão Vitória, tem um vídeo aqui no canal sobre eles, tá? Clica aqui na cartelinha que você chega para lá. Mas vamos então aqui à série 1963 do Alan Moore. Por que eu disse que ela vai continuar inédita? Porque tudo que era publicado pela Image, né, no início, os autores detinham os direitos autorais. E o Alan Moore parece que no finalzinho da série, inclusive ela ficou sem fim. Eu vou explicar também isso. Ele se aborreceu lá com alguém, lá internamente, com o pessoal da Image, que parece que era bem complicada a relação lá. E aí ele decidiu não terminar a série, não concluiu, e proibiu terminantemente qualquer tipo de republicação dela para sempre. Então quem tem, quem não tem. E no Brasil isso não vai ser publicado nem por ninguém. Essas editoras que estão fazendo aí, catando material inédito do Alan Moore, né? A Pipoca Nanquim está fazendo isso. As editoras menores que estão tentando resgatar trabalhos esquecidos do Alan Moore, esse trabalho, pelo que me consta aí na pesquisa, não vai ser possível republicar. Mas vamos lá. Voltando na história da Image, então, a Image foi fundada em 91, né? Como a gente já sabe, os maiores desenhistas da Marvel saíram e montaram sua própria editora, a Image Comics, e cada um tinha um estúdio e todos publicavam embaixo desse selo Image, sabe? Mas cada um era um estúdio independente. E com isso, o primeiro a contatar um autor inglês, se não me engano, foi o Todd McFarlane, que contratou o Neil Gaiman para escrever histórias para ele do Spawn. Ele criou a personagem Angela, que também foi fruto também acabou dando problema, eles saíram brigados de lá. A Angela agora faz parte da Marvel, né? Teve um acordo lá do Neil Gaiman com a Marvel e a personagem migrou para a Marvel. Mas aí o segundo autor a ser assim chavecado, vamos dizer assim, foi o Alan Moore. E quem chamou foi o Jim Valentino. O Jim Valentino convidou ele para falar, cara, você quer fazer alguma coisa aqui? Os direitos são seus, a gente pode publicar o que você quiser, a casa é sua. Então eles começaram a conversar sobre uma ou outra série. Primeiro o Alan Moore havia sugerido uma série sobre um mago, magia, alguma coisa assim. Mas aí foram conversando, lapidando. E aí ele chegou à conclusão dessa série aqui. Na verdade, são 6 títulos. A série ela sai pelo selo 1963, mas ela apresenta 6 revistas independentes. E como eu fiz aqui no Esquadrão Vitória, também é como se essas histórias já estariam acontecendo antes da revista ser publicada, entendeu? Então a brincadeira é como se os personagens já fossem conhecidos pelo público. E aqui o Alan Moore adota o nome de o afável Al, fazendo aquela brincadeira de aliteração que o Stan Lee também fazia. O desenhista de todas as revistas é o Rich Veitch. Tá aqui. Rich Veitch. E a arte final é do Dave Gibbons, tem Steve Bissette. Rich Veitch e o Steve Bissette. Os dois vão se alternando nos desenhos, tá? Então vamos título por título. E complementando então a informação. O Alan Moore, então, ele aceita, né, essa história aí de criar esses personagens aí, brincando com as origens do universo Marvel. Então ele vai brincar com os arquétipos, né, e retrabalhar e reimaginar esses arquétipos. E aí a ideia era publicar 6 revistas, cada um de um personagem, né, de um título.
e um ou outro acaba mencionando, assim como o universo Marvel fazia, né? Um fulano menciona outro personagem, ou conforme visto na edição tal, aquela brincadeira, e a gente sabe que não existiu, então foram só esses 6 títulos, e na verdade o final, que não foi publicado, né? Levaria os personagens de 1963 até 1993 para se encontrar e, não sei, brigar, defrontar com os personagens da Image, então. Do Rob Liefeld, inclusive um dos personagens que aparece aqui é revelado no final que é um personagem do Rob Liefeld. Eu não lembro o nome, é um daqueles arquétipos também, que é um arqueiro do Youngblood. Mas aí, como teve essa confusão, o Alan Moore acabou se aborrecendo lá. Acho que as coisas não saíram bem como haviam sido prometidas para ele. Ele puxou, né, a tomada e a gente ficou sem saber a conclusão da série. Mas a série em si não importa isso, porque todas as revistas acabam meio sem fim, acabam assim, com um gancho de uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer na verdade, essa brincadeira mesmo de trabalhar com esses arquétipos das histórias. Então, a primeira revista, eu vou mostrando aqui, vocês vão acompanhando também nas imagens, é Mystery Incorporated, então é uma brincadeira aqui com o Quarteto Fantástico. A gente tem no lugar do Coisa, tem o Planeta, tem esse rapaz radioativo aqui, o cara que faz às vezes do Senhor Fantástico, e a menina invisível, a moça invisível, seria uma fita de gás. Então vão acompanhando aí nas imagens comigo. Então essa história, eu vou passando página por página para vocês. Então aparece basicamente uma história onde eles estão testando, né, lá a segurança do QG deles, né? Aí a gente é apresentado brevemente a cada um dos personagens, né? O Planeta, o rapaz que faz às vezes do Quarteto Fantástico, a origem deles, mesmo tipo de origem, eles vão investigar um meteoro, acabam sendo absorvidos lá por uma raça alienígena, e isso modifica o DNA deles, e eles se transformam aí nesse arquétipo do Quarteto Fantástico. Mas aí, o Alan Moore também brinca muito com a questão de como os autores enxergavam o papel da mulher. Você pode ver que tem um quadro que ela está varrendo o QG enquanto eles estão lá trabalhando. E então esse QG então, é invadido por esse personagem todo vestido de verde, que é um arqueiro, né? E ele tem algumas particularidades. E aí o Alan Moore vai brincar também com essa questão que ele sempre mexe muito com física quântica, realidade alternativa. É uma coisa frequente no trabalho do Alan Moore, e aqui não é diferente. Então, apesar da linguagem mais simples, que ele tenta emular os temas, né, abordados por Stan Lee na década de 60, aqui ele também pincela com algumas coisas mais atuais do trabalho dele. Então o quarteto aqui se vê envolvido, né, com essa invasão do seu QG, tenta descobrir o que está acontecendo, e aí várias ameaças vão acontecendo enquanto eles estão confrontando esse personagem, né, esse arqueiro. Aí um dos personagens aqui, legal também, são só dar uma pausa aqui na história, tem vários anúncios, sessão de carta, tudo criado por eles, né? Nada disso aqui é real, é tudo fake. Ó, todos os anúncios são muito engraçados, são um show à parte, aliás, os anúncios, né? Que é muito engraçado, propaganda de coisa que não existe, cara, muito bom mesmo. O único, acho que o verdadeiro é esse que vendia a camisa aqui. Mas então essa história conclui assim, eles começam, aqui já começa a colocar pistas pro final da história, né? Que é alguma coisa relacionada a um furo do tempo, pelo jeito que o personagem se move, esse invasor se move, o cérebro lá da equipe, que seria o Reed Richards da equipe, começa, esse cara deve ser de um futuro, ou de algum lapso de tempo, alguma coisa assim. Então acontece que esse rapaz que transforma em radiação, que seria o Tocha Humana, é raptado por esse personagem que é arqueiro, e ele desaparece. Então aqui termina a história com os personagens do Quarteto Fantástico indo em busca do Tocha Humana, vamos dizer assim, né? Então termina aqui a primeira história. A segunda revista faz uma brincadeira com o Homem-Aranha. Apesar do personagem não ter nada de aracnídeo, eu digo assim, a personalidade, o jeito de falar, de se mover, é o The Fury, que é esse personagem que está aqui. Então ele também é um adolescente. A diferença aqui é que o Alan Moore coloca ele como sendo filho de um The Fury anterior. Então ele acaba assim adotando o manto desse The Fury. Aqui a gente tem também interessante a versão que ele faz do Nick Fury. É uma mulher. Vou botar mais pertinho para você ver. E ela também fuma e tal, tem aquele jeito meio de durão.
Então a história aqui do The Fury, ele vai enfrentar dois inimigos. Um é o Voivod, que é um... Aqui tá, começa a história, eles vão acompanhando aí nas imagens, mas eles começam o The Fury está tentando transportar essa carga aí, né? Um bloco de gelo gigante. Aí enfrenta algumas pessoas que estão querendo raptar, pegar aquele bloco. E aí aparece esse Voivod, que é esse personagem todo com fundo branco aqui, que é um personagem também, fica aqui claro que é um arqui-inimigo dele. Então eles lutam, só que no meio da luta deles, esse personagem está usando um arsenal que o The Fury fica, nossa, mas isso é uma coisa que isso nem existe ainda, são armas muito modernas, que também já está pincelando para a conclusão da série que acabou não existindo, né? É onde os personagens iriam para 93. Então ele tem essa luta lá, só que em meio tempo, que enquanto o The Fury está lutando com o Voivod, aquele bloco de gelo lá volta à vida e as pessoas ficam cientes que eram tipo um dinossauro inteligente, uma criatura que parece um dinossauro, mas assim, ele alega que foi ele que exterminou os dinossauros. Então aí, bem típico das histórias do Homem-Aranha, onde as coisas já parecem bem ruins, acabam se tornando piores ainda. Então ele está enfrentando dois inimigos, e é um cara que parece assim, aqui na história, não é um herói super poderoso, ele é muito ágil, não dá nem para saber se ele tem algum poder de fato, super força, ele é só um cara muito ágil. E aqui o Alan Moore chama ele de Rough Runner, corredor de tetos, né, de terraços, algo assim. Como seria o lançador de teias, ou cabeça de teia. Ele tem esses apelidos também, né, que o Stan Lee fazia. Aqui está o monstro que eles vão enfrentar. E o monstro vai atacar tanto o Voivod quanto o The Fury. Então aí tem esse combate, né? E ele não foge da raia, ele tem aquela coisa dos grandes poderes também, trazem grandes responsabilidades, assim como o Homem-Aranha. Então ele está enfrentando os dois ao mesmo tempo, e na hora que tudo parece perdido, né? Que ele vai ser pisoteado, atacado, aí há uma intervenção da personagem análoga do Nick Fury, né? E eles acabam colocando o monstro para dormir novamente, prendem ele lá no QG da Shields aqui, é laser, a Shields aqui se chama laser. É muito legal, cara. E aí no final ele volta rapidinho para casa e se esconde, porque a mãe dele não pode saber que ele é super-herói, que a mãe dele faz às vezes da tia May. Cara, muito divertida a leitura. Aqui mais um anúncio. Tem um anúncio aqui muito engraçado, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tipo assim, ele brinca muito com a coisa do medo da Guerra Fria, onde os inimigos eram os russos, né? Olha aqui, esse anúncio aqui. Tem um submarino nuclear, de verdade, por apenas $6,98 e mais alguns centes de frete. Muito legal, cara, muito divertido mesmo. Olha esse anúncio também, ó. É o roubador de imagens, esse produto aqui. Roube imagens de qualquer artista. Muito sensacional. Depois vale a pena, eu li rapidamente os anúncios, mas vale a pena depois eu retornar aqui para ler os anúncios e sessão de carta. Tem inclusive aqui uma carta do Neil Gaiman. Bom, vamos adiantar então. Esse, o The Fury, é o segundo. A gente tem o terceiro eu não tenho. Eu não tenho, mas eu consegui as imagens na internet, eu vou colocando para vocês aqui. O terceiro, então, é o Tales of Uncanny. Deixa eu ver aqui direitinho. Tales of the Uncanny, que brinca mais ou menos com o título do Capitão América e do Homem de Ferro, que também eles rachavam o título na década de 60 na Marvel. Então aqui a gente vai ter o USA, que é Ultimate Special Agents, que seria a versão do Capitão América, né? E aqui ao lugar dos raios Vita ele usa vitamina ômega, que deixa ele mais jovial e tudo mais, e mais ágil, mais forte. E na história ele vai perseguir o inimigo que está tentando assassinar o Kennedy, né? Ele impede o assassinato do Kennedy, e o cara que ele consegue capturar lá o Lee Harvard Oswald, mas aí tem um outro nome. E aí ele descobre que o cara na verdade tem um transmorfo por trás disso, e ele acaba descobrindo que o transmorfo é um arqui-inimigo dele, que seria o análogo do Caveira Vermelha, que aqui é chamado de cérebro rubro. Então tem a luta deles lá, a história é mais curtinha, né, porque é só metade da revista. E a outra metade da revista traz uma história o análogo do Homem de Ferro, que é o Hipernauta. Então o Hipernauta também aqui vai lidar, é muito interessante a história, porque não é bem o Homem de Ferro, assim, é o Homem de Ferro porque é um cara que usa uma armadura e tudo mais, mas é bem diferente, assim, da história do Homem de Ferro. Mas é a história de um cara que, o inimigo dele aqui é um cara que vem da 4ª dimensão para a 3ª dimensão.
Então é interessante que o Alan Moore coloca assim, que ele consegue ver como se nós estivéssemos olhando para uma planta. Então pra gente tudo está planificado, você consegue ver tudo ao mesmo tempo. Então ele consegue ver através das coisas, ele consegue tocar através... É uma coisa meio doida de dar dor no cérebro de entender, mas é bem interessante também. Então vocês acompanhem só as imagens, que essa aí eu catei as imagens na internet, eu não tenho a revista, tá? Então passamos aqui depois para... Aí sim, número 4, também é uma brincadeira com o título do Hulk e o Doutor Estranho, né? Aqui, na verdade, o Hulk é esse personagem chamado Ant-Man, que é Nuclear Man, que ele tem, na verdade, uma carapaça, é como se fosse um inseto que resiste à radiação, e ele é muito forte, né? E tem um temperamento curto, tipo o Hulk, né? Ele usa essa bermuda rasgada aqui. E o Doutor Estranho seria esse Johnny Beyond, que na verdade é um dandy, né? Um beatnik, um mago beatnik, assim, e a história é bem doida também de entender. Essa não é desenhada pelo Steven Bissette, eu já tenho desenhos do Jim Valentino, né? Que foi o cara que fez a ponte lá e chamou o Alan Moore no começo lá. Então aqui o Ant-Man, a gente vai ter uma história onde ele está entrando numa zona nuclear, numa zona que está contaminada nuclear, e lá ele encontra um arqui-inimigo russo, que usou a mesma tecnologia que ele usou para se transformar no Ant-Man, também numa criatura insectoide à prova de radiação. Esse cara que parece uma aranha aqui. Tá? Então eles, basicamente eles lutando, né? O Ant-Man foi lá para fazer uma averiguação do local, então é uma luta, né? Basicamente, outro anúncio sensacional aqui, venda de artigos militares, de verdade. Aí eles tem uma luta lá, o Ant-Man acaba perdendo contato lá com a base dele, e tem um buraco negro, uma coisa assim que suga os dois. A história é bem curtinha, é mais de ação mesmo, não tem nenhum subplot. E a gente tem a história do Johnny Beyond, Flipsville, aonde tem aqui o Alan Moore vai brincar com viagem no tempo, dobra temporal, e o personagem principal, que é o Johnny Beyond, que é esse mago beatnik, né, acaba encontrando uma mulher que veio também, outra pista que ele já lança aqui, ela veio de 1993, e aí ela tem uma coisa engraçada que ela vai tomar o café parece estranho para ela, porque ela veio de um outro tempo, de uma outra dimensão, onde as coisas rodam ao contrário, as moléculas giram ao contrário. Então ela passa mal de beber aquele café da realidade do Johnny Beyond. E aí a gente vai ter ele encontrando com a versão dele de mais velha, né? Tem essa brincadeira aqui do encontro dos dois, a sessão de cartas também. E como a Marvel fazia, colocavam no final tipo pôsteres, né? Pin-ups pro cara recortar ou colar na parede. Aí. E aqui mais um anúncio fake. Não sei se vocês lembram do Kiko Marinho. Eu era doido para comprar isso, minha mãe nunca deixou, porque provavelmente era fraude, né? Que eram pequenos monstrinhos do mar, né? Aqui são Soil Monkeys. Só que aqui ele tá falando que para você comer e eles vão produzir um som dentro da sua barriga. Cara, ele é muito engraçado. A quinta é uma brincadeira com o Thor. É Horus, o Senhor da Luz, que seria na versão egípcia do Thor. Assim como eu usei o Tupã para ser a versão brasileira do Thor, ele usou uma versão egípcia, né? Essa aqui o Alan Moore vai viajar na mitologia egípcia mesmo. Então ele vai fundo nessa brincadeira com as divindades. Então o Horus é filho de Ísis. Ele tem uma contraparte terrestre, humana, né? Então vocês vão acompanhando. A história também começa já do começo, ele enfrentando esse monstrão aí. Mas aí depois logo a gente fica sabendo que ele é um professor de egiptologia, né? E no início da história ele volta lá para dar aula, tal, e uma das alunas dele acaba vendo ele convocar assim um túnel que dá passagem para o que seria a Asgard deles, né? Ele vai lá para a dimensão dele. Então lá ele um barco que leva eles para, faz às vezes assim da ponte do arco-íris. Então quem está pilotando, quem está conduzindo o barco é Ra, o deus Sol, né? E aí ele começa, quando eles chegam lá nessa realidade egípcia, né? Nesse reino, né? Ele começa a encontrar todas as divindades, e você vê a brincadeira também que ele faz. Por exemplo, no lugar do Loki tem o Set, que é o deus serpente, né? O deus do mal. E tem a Isis, que é a mãe dele, a mãe do Horus. O Ra, que à noite se transforma também em uma criatura que é a versão noturna, né? Que é o deus dos corpos, dos cadáveres.
Então aqui é uma coisa um pouquinho mais densa, né? A aventura vai se passar do Horus. A menina acaba se revelando que ela fugiu, ela entrou nesse barco e fugiu para essa dimensão. E aí a aventura vai girar em torno do Horus tentando impedir que essa garota caia em algum perigo. Então, durante toda a história, você vai se defrontando com essas divindades, né? Sete, Osíris, Horus, todos eles estão aqui sendo personificados como heróis ou vilões dos quadrinhos, né? Até eles culminarem, encontrarem os... Eu nem sabia disso, que existiam deuses antes dos deuses egípcios, assim, os precursores, vamos dizer assim, que são gigantes, né, enormes. E aí o cara consegue fazer com que eles voltem lá em segurança, né, pro início da história. E a menina é perdoada por ter invadido o reino e eles voltam. E igualzinho o Thor fazia lá com a Jane. Ela tá dormindo, ela acorda, não, foi tudo, o cara te deixou aqui, mas tá tudo bem. E no final da história, a identidade secreta, né, o professor descobre ali um bilhete do Inframan, que seria um arquétipo, né, uma versão do Homem-Formiga, né, um gênio científico, convocando eles. E aí todos os personagens vão se encontrar aqui em Tomorrow Syndicate, que seria uma versão para os Vingadores. E aqui a história culmina migraria para a sua conclusão. Mas na verdade a conclusão ficou, como eu falei, ficou aqui, porque não rolou essa... Eu acho até que foi bom, porque não sei se seria legal, é tão legal o clima que ele colocou aqui, né, de nostalgia, tão gostoso, que acho que não fez muita falta esse encontro com o personagem de Rob Liefeld. Não sei. Se bem que tudo que esse cara bota a mão fica bom de uma maneira ou outra, pelo menos razoável. Alan Moore nunca fez nada ruim, né? Então, não sei. Mas nunca saberemos, né? Inclusive tentaram reeditar usar os personagens, mas também flopou, não foi pra frente. Não vai rolar. Isso aqui, se você quiser encontrar, acho que na internet você encontra algumas, né, edições aí piratas. E sebo acho que é muito difícil encontrar, muito difícil. Talvez em mercado tipo eBay. Isso aqui, pra te falar a verdade, eu nem lembro como eu consegui. Eu acho que foi nesses eventos de quadrinhos que eu ia. E foi baratinho, cara. Foi baratinho, porque acho que as pessoas não... Inclusive, isso não foi sucesso de vendas na época. Acho que o público não estava preparado para esse... Lembra que a gente tá em 90, né? Então todo mundo... Dente trincado, arma pra caramba, cheio de bolsa pra todo lado, jaqueta pra todo lado. Aquelas histórias bidimensionais sem graça, só porrada, violência o tempo inteiro. O Alan Moore vem com esse frescor de alegria, de nostalgia. Os leitores não estavam preparados. E mesmo sendo assinado por Alan Moore, isso flopou, não vendeu bem. Parece que dentro da Image foi o título menos vendido, assim. Porque, tipo assim, vendiam muito, né? 1 milhão de cópias, 1,5 milhão de cópias. E aí ele vende 150 mil cópias, 200 mil cópias. Não entendeu? Flopou, não foi esse tudo, né? Hoje seria uma grande tiragem, mas na época... Então, acho que foi por isso que eu consegui isso nesses eventos de quadrinhos aqui no Brasil, não estou falando lá de fora, não. Lá no Castelinho tinha evento, de vez em quando tinha mini eventos. Antes de ter CCXP e tudo mais, a gente tinha uns mini eventos assim que eu costumava ir. Aí eu comprei esse tipo, sei lá, vamos dizer que seria, sei lá, R$3. Tava na caixa de promoção. Só não encontrei mesmo foi a número 4, que eu não tenho, número 3. Bom, aqui, cara, então como eu falei, culmina, todos os personagens apresentados na série vão se encontrar aqui. Então os Vingadores aqui teriam então, a presença do Horus, do Hipernauta, do Ant-Man. Esses dois personagens que são apresentados na revista, que é o Inframan e Infragirl, que seria Homem-Formiga e a Vespa, e o S-Agents. Então aqui a história vai girar em torno, eles foram convocados, né, como eu falei na revista anterior, pelo Inframan, porque eles receberam do The Fury essas armas que vieram de um local distante, de um futuro, e eles ficaram intrigados com aquilo ali e convocam a equipe para poder investigar. Aí é feita uma varredura, né, de energia e eles chegam até no meio de Nova York e ali eles conseguem descobrir que essa energia ligava diretamente ao esconderijo secreto do Mr. Incorporated, do Quarteto Fantástico. Então eles conseguem invadir lá o QG, né, da equipe e descobrem que eles não estão ali, que eles sumiram. Então, intrigados com isso, eles buscam aonde que esses caras foram, né, que também são heróis, seria o Quarteto Fantástico e os Vingadores juntos.
Então, aí o Alan Moore vai... Outra coisa que é muito frequente nas histórias do Alan Moore, ele vai brincar com essa viagem entre mundos, entre dimensões, entre universos de quadrinhos. Então eles começam a passar por diversas versões deles mesmos. Mais ou menos o que ele faz depois também, não sei se foi... foi um pouquinho depois, que foi o Rob Liefeld contrata ele também pela Image para fazer o Supremo. Que inclusive eu vou fazer vídeo sobre o Supremo aqui, já tá ali para eu reler. Eu li da primeira vez, fiquei embasbacado, é muito bom. Como é que o cara, ele é um mago realmente, é transformar uma bosta, que seria o Supremo, numa coisa maravilhosa que foi essa versão dele do Supremo através das eras, que na verdade é uma história do Superman, né? Ele só sem o Superman de verdade, o Superman travestido de Supremo. Fica ligado aqui que eu vou em breve publicar esse vídeo. Deixa eu só reler, que eu tô querendo reler para fazer tudo com bastante frescor de detalhes na memória para vocês. Bom, voltando para cá. Então os personagens vão passar por esses diversos reinos de realidades alternativas. Eles encontram versões deles mesmos no passado. E ele brinca com aquela coisa assim: ah, você é o Hipernauta anterior, mas você não tem nada a ver comigo. A gente precisa acertar isso há algum tempo. É muito legal, cara. Mostra o amor que o Alan Moore tem, ou tinha, né? Não sei, pelos quadrinhos de heróis aqui. E é uma coisa também recorrente na carreira dele. Trabalhar com arquétipos, trabalhar com desconstrução de personagem, como foi feito em Watchmen, reconstrução, como foi feito aqui em 1963, como foi feito em Supremo, como ele trabalhou também com a... Como é que é aquela personagem? Pandora? Prometeia. Ele tem essa coisa de trabalhar e reconstruir. Isso é uma coisa... a Liga Extraordinária, né? Então ele pega e reconstrói, remonta, apresenta de uma nova maneira, reapresenta. Isso é muito legal. Bom, então aqui a história vai se culminando dos personagens ainda buscando, né? Eles acabam passando por diversas realidades. Aí a jogada sensacional tá aqui. Tem aqui uma versão também do Ego, Planeta Vivo. Ele teve uma hora que eles chegam numa versão dos Estados Unidos que foi dominada pelo mal. Aí no lugar do Monte Rushmore estão os maiores vilões dos Estados Unidos. Né? Então vamos lá. Então eles acabam chegando, vão viajando através das dimensões. Essa página é muito legal, ó, que vocês veem vários personagens alternativos, né? Entendeu? Que são janelas para outros universos, até eles chegarem. Quando vira a página, eles já estão lá em 1993. Aí olha o que acontece, a colorização muda, o estilo de ilustração muda, eles já estão agora no presente, né? No presente antigo aqui deles. E aí fica revelado que o personagem que invadiu e que desencadeou toda essa confusão é esse cara aqui que eu esqueci o nome. Ah, não lembro não. Ah, quem se importa, né? É do Youngblood. É um arqueiro do Youngblood. Aí você vê... Eu não sei nem se foi o Rob Liefeld que desenhou ou se alguém tentando imitar ele. Olha a quantidade de músculos que tem no trapézio do personagem. Mas enfim. Sensacional essa leitura aqui. Muito nostálgica. Tanto que, né? Eu nem lembrava, não lembrava mais das histórias. Tive que reler todas elas para poder contar para vocês. E eu sei que isso ficou na minha cuca. E quando eu inventei o Esquadrão Vitória, com certeza isso aqui foi uma das fontes de inspiração. Além de outras coisas, né? Eu comecei, na verdade, a criar o Esquadrão Vitória desenhando o Tupã, de brincadeira. Ah, como seria se o Thor fosse brasileiro? Aí isso aí provavelmente linkou com outras coisas que ficam na cachola da gente, pra gente ler muito, né? As coisas ficam meio que trabalhando ali em background. Uma pecinha foi encaixando na outra até surgiu o Esquadrão Vitória. Mas fica aqui a minha dica, se vocês toparem com isso aqui um dia, ou se encontrarem pela internet, dá uma lida que é muito legal. É um Alan Moore que vai continuar inédito. É um Alan Moore se divertindo, você vê que ele tá curtindo aquela ali, é um Alan Moore mais leve, menos pessimista. Então, vale super a pena a leitura aí dessa série 1963, tá bom? Ó, vou ficando por aqui, deixo meu abraço, muita saúde e paz para todos aí. E lembrando que durante esse período de quarentena, o curso de desenho está online. Então, se você quiser fazer o curso de desenho comigo aí, é um curso de desenho para principiantes, no estilo cartoon, comics e mangá. Aqui no vídeo tem a descrição para você entrar em contato comigo e ficar sabendo de mais detalhes. Tá bom, pessoal? Se puder, compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Quem curte de quadrinho antigo, com certeza vai gostar de visitar aqui o nosso canal, tá bom? Eu vou procurar continuar botando mais vídeos aí toda semana, enquanto durar a quarentena. Fico por aqui, um grande abraço, se cuidem!